Fala, torcedor tricolor ligado aqui no canal. Antes de iniciar com a notícia, peço que você se inscreva no canal e deixe o like, porque só aqui você não perde nenhuma notícia do nosso Flusão. Bora pra notícia. O assunto agora é Vasco e Fluminense, clássico de amanhã. Olá, fã de esportes. O Fluminense encerrou esta manhã no CT Carlos Castilho, em Jacarepaguá, a sua preparação para o clássico diante do Vasco pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo que será nesta quarta-feira, 9h30 da noite no Maracanã. Mando de campo é do Vasco, mas houve um acordo e a carga de ingressos está dividida, 50% para a torcida Cruz Maltina e 50% para a torcida tricolor. O Fluminense ocupa a 3ª colocação no Campeonato Brasileiro com 13 pontos ganhos numa campanha muito boa, de 6 jogos com 4 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota, 72,2% de aproveitamento. O Fluminense que não perde há 4 jogos pelo Campeonato Carioca e Brasileiro, 2 vitórias e 2 empates, e a última derrota foi justamente no Campeonato Brasileiro, a única que o Fluminense tem na 4ª rodada, dia 25 de fevereiro na Arena Barueri. Como mandante, que não é o caso desse jogo contra o Vasco, o Fluminense já não perde há 19 jogos consecutivos sob o comando do técnico Zubeldia. No confronto entre Fluminense e Vasco nesta temporada, foram 2 jogos, uma vitória tricolor e um empate, os 2 jogos pela semifinal do Campeonato Carioca. No primeiro jogo no estádio Newton Santos, Fluminense venceu por 1-0 gol de Serna. E no segundo jogo no Maracanã, houve um empate 1-1, o gol da classificação do Fluminense para a final do Campeonato Carioca, que depois perdeu para o Flamengo, foi de pênalti do Paulo Henrique Ganso. Técnico Zubeldia tem um desfalque importante, mas que já vem sendo sentido há algum tempo. O volante uruguaio Bernal ainda se recupera de uma lesão no joelho direito que sofreu contra o Palmeiras e não tem ainda previsão de volta. Vamos lá então falar sobre Vasco e o Fluminense. Um reencontro interessante. Um encontro do Renato com o seu ex-time e com o Zubeldia, que o substitui. O Zubeldia chega no Fluminense fazendo tudo que o Renato não estava conseguindo fazer naquele momento no Flu. Tudo aquilo que o Renato não estava mais conseguindo fazer, né? Porque, no geral, eu gostei do trabalho do Renato no Flu. Teve uma queda e depois da eliminação da Copa Sul-Americana ele pediu para sair. E com a chegada do Zubeldia, o que já tinha acontecido de bom ficou ainda melhor, né? O Fluminense cresceu demais nas mãos do técnico argentino, encontrou um equilíbrio nos diferentes setores da equipe. É um time que funciona muito bem nos 3 compartimentos e com as melhorias de elenco para essa temporada vem dando mais opções para o Zubeldia mexer e trabalhar com esse time do que propriamente o Renato tinha com o Fluminense na última temporada. Finalmente o Fluminense está conseguindo sobreviver bem sem o John Arias, né, que foi uma paulada pesada que o time do Renato sofreu depois do Mundial de Clubes na última temporada. Mas acho que esse jogo ele vai ser muito interessante porque se de um lado a gente tem um Fluminense com um trabalho evoluído, um time consistente, que para mim é quem vem jogando melhor em média na atual temporada, do outro lado o Vasco vem no momento de confiança nas mãos do Renato. O Renato com pleno conhecimento do time adversário, Renato encontrando uma base para o Vasco, a tendência é que o Vasco tenha pouquíssimas alterações em relação aos últimos jogos. De fato, a volta do Thiago Mendes no lugar do Barros é uma volta meio que automática e no mais provavelmente é o mesmo time e o Renato vai repetindo essa formação. Então acho que a gente tem potencial de ter um clássico de equilíbrio pelo momento do Vasco, né? Pela semana do Vasco, pelo que é o Fluminense. Só acho que tem um pontinho aí pro Vasco. Tem que jogar os 90 minutos, só os últimos 45 fica muito perigoso. O Vasco foi muito bem nos 45 finais contra o Palmeiras e contra o Cruzeiro. Mas tem que dar um foco também, né? Aquele foquinho nos primeiros 45, porque nem toda hora vai dar para virar o jogo e buscar resultado. Mas mostra força física também, né? Desse Vasco, mental também. Bom, André, realmente assim, é um momento bom de clássico quando você olha para as duas equipes e você não sabe exatamente quem é o favorito nesse duelo. Apesar do Fluminense estar jogando melhor há mais tempo, você olha para o Vasco e fala, não vou duvidar desse momento do Vasco também. Eu não vou duvidar que o Vasco vai conseguir equilibrar o clássico. Essa é a minha impressão bem forte. Entre ambos, quem é melhor time, para mim, claramente é o Fluminense. Quem está melhor, mesmo com a chegada do Renato tendo produzido boas atuações e resultados importantes nesse momento em que o Vasco viveu uma certa angústia, uma certa preocupação, o Renato até agora entregou bons momentos e pontos que são cruciais para o Vasco. Mas mesmo considerando isso, eu acho que quem joga mais nesse momento entre os dois é o Fluminense. Eu considero o Fluminense favorito para o jogo, mas eu tenho convicção que o Vasco vai tornar
essa partida muito, mas muito interessante. E tem uma coisa, né? É claro que não é só por isso, porque uma decisão tomada para demitir um treinador nunca está baseada em um episódio, um jogo, um problema. Mas se a gente puder resumir o grande motivo da saída do Renato do Fluminense depois do Mundial, é porque o Fluminense perdeu o Arias. E aí o time se desarrumou e o Renato se desgastou e um belo dia, com os argumentos que ele apresentou, que também não devem ser só aqueles, o Renato resolveu ir embora. O Zubeldia saiu do São Paulo por quê? Porque o São Paulo é esse time aí, esse clube que a gente tem visto que contrata e dispensa técnicos sem saber por quê. Porque deve ser realmente interessante na cabeça das pessoas que decidiram que o Zubeldia não deveria continuar no São Paulo, o que ele tem feito pelo Fluminense, praticamente desde que ele chegou. Então, assim, as pessoas às vezes não param para refletir nesse tipo de coisa, nessa dança de treinadores de um clube para o outro no Brasil, e o que acontece quando um técnico é dispensado e tem sucesso no próximo clube. Depois que muita gente não esperava que isso acontecesse. Tomara que seja um grande clássico, eu acho que vai ser, porque os dois estão em bom momento e o Vasco tem todas as condições, como fez com o Palmeiras, como fez com o Cruzeiro, sob esse novo comando do Renato, de fazer uma boa atuação e, quem sabe, vencer o Fluminense. O Renato estava naquele momento, quando ele é demitido, dos 3 jogos, que ele falava, a gente joga a cada 3 dias, 3 dias, a gente joga a cada 3 dias. Ele falava isso o tempo inteiro. Ele estava exausto, ele estava muito cansado, ele falava isso o tempo inteiro. Acho que mais do que os jogadores, o Renato estava muito cansado naquele momento. E aí, quando ele viu que não ia conseguir realmente entregar mais para aquele Fluminense, ele pede demissão e sai. Olhando para o Vasco e o que o Renato já fez com esse Vasco, você acredita que isso vai se manter? E qual é a principal mudança desse time do Vasco, além do ânimo, Zupa? Acho que é a compactação de meio campo, uma coisa que eu tenho visto. O Renato chegou e, até pelas características de elenco, né? O Vasco perdeu o Coutinho, o Rojas é um cara que acabou de chegar. O Renato chegou e montou o desenho da equipe, mais ou menos como ele montou no Fluminense para fazer aquela grande campanha no Mundial de Clubes, né? Com 3 volantes, 3 atacantes, para dar consistência no meio campo, ter um volante que sai mais, geralmente o Tietê é um cara que sai mais para distribuir o jogo, e apostando nos 3 atacantes, especialmente no lado esquerdo do Vasco, que é o lado mais forte, com o Andrés Gomes sendo acionado o tempo inteiro, agora fazendo dupla com o Cuiabano, já que o Piton perdeu espaço, é um lado esquerdo bastante forte. Então acho que é um time que tenta ser mais consistente, tenta ser mais competitivo a partir do seu meio campo. O Vasco com o Diniz era um time que estava muito exposto atrás e não compensava isso com organização ofensiva. O Vasco tinha finalizações, mas nem sempre essa construção era organizada, o que diminuía a chance dos gols acontecerem, mas o time estava exposto atrás. Então o Renato tenta fazer o Vasco um pouco mais competitivo com as peças que tem. Ele conseguiu nos primeiros jogos e, como ele mesmo falou, contra 2 dos 3 melhores times do Brasil. Agora ele vai enfrentar mais um entre os 5 melhores times, né, do Brasil, se a gente olhar como perspectiva, como capacidade de elenco, etc e tal. Então é mais um jogo que favorece essa ideia que o Renato vem tentando colocar no Vasco inicialmente. Se essa ideia vai se sustentar para a temporada, é muito cedo para saber. Como essa ideia vai ser aplicada em jogos onde o Vasco vai ter que tomar a iniciativa o tempo inteiro contra times que vão se defender em bloco mais baixo contra o Vasco, também não sabemos, e tem gente para ir brigando por esses espaços dentro do time do Vasco. Mas é um começo muito bom. Pouco para garantir o futuro, mas o que o Renato pode controlar agora é o começo, e isso torna... Fala, torcedor tricolor. Antes de continuar com a próxima notícia, se inscreva no canal, isso ajuda muito o canal e só aqui você não perde nenhuma notícia do nosso Flusão. E deixa o like também. Vamos para a notícia. Escalação do Fluminense. James e René voltam ao time titular contra o Vasco. O Fluminense terá o retorno do zagueiro James e do lateral esquerdo René na partida contra o Vasco nesta quarta-feira, hoje às 9h30 da noite, no Maracanã, válida pela 7ª rodada do Brasileiro. Os dois ficaram no banco na última partida contra o Atlético Paranaense por motivos diferentes. James, o camisa 3, teve uma forte virose às vésperas do jogo e foi poupado por conta da recuperação da doença. Foi até acionado por Zubeldia nos minutos finais após o gol que fez o 3-2 para o time tricolor. O lateral foi decisão técnica por conta de sequências de partidas. Quem volta a ser relacionado é Guga. Ficou fora da lista contra o Remo e Atlético Paranaense por conta de uma gripe. Está recuperado, treinou normalmente e tem chances de ser titular.
até mesmo por conta do desgaste de Samuel Xavier, que foi titular e atuou por quase os 90 minutos nas últimas 3 partidas. Nonato será desfalque no clássico. O volante sofreu uma torção no tornozelo direito durante um treinamento no CT Carlos Castilho e não enfrentará o Vasco. Matheus Reis e Bernal também serão desfalques certos. Os dois se recuperam de lesões sofridas no joelho. O volante deve voltar em breve, o atacante ainda é incerto. O treinador não cravou o time titular durante os treinos. Testou algumas alternativas e vai confirmar os 11 iniciais apenas na pré-eleição, como é praxe. A maior possibilidade é a estrutura que já vem sendo utilizada com mudanças na defesa. A provável escalação é Fábio, Samuel Xavier ou Guga, James, Freitas e René, Hércules, Martinelli, Acosta, Savarino, Canóbio e John Kennedy. O Fluminense ocupa a 3ª colocação do Brasileiro com 13 pontos somados em 18 disputados. Uma vitória no Clássico pode até mesmo colocar o time na liderança da competição, dependendo de outros resultados da rodada. Essas foram as notícias do nosso Flusão. Deixe o like, se inscreva no canal. Até a próxima.